eu vou deixar pra... Quem que falou? Engraçadinho aí, foi o Lucas? Eu vou voltar o programa agora. Vai, Lucas. Vai? Vai? Dá um close nele, por favor. Corta pra ele. Não pode mostrar? Ah! Mostrar eles não pode. E o gritinho pode. Como que ele fez? Como que ele fez? Oi, voltamos, Brasil! Voltamos, Brasil, sim! Então, eu vou fazer essa chamada aqui em homenagem ao Lucas, que hoje ele tá engraçadinho. Essa vai em sua homenagem, querido. Eu espero que você assista e entenda o recado. Cemitério Maldito, na Quinta Clássica, a partir de meia-noite. Pra você, Lucas, vamos ver? Outubro é Halloween na Rede Brasil. Do grande Stephen King, uma de suas mais clássicas obras, o original de Cemitério Maldito. Eu sonhei que ele foi atropelado por um carro e você e o Sr. Crandall enterraram ele no cemitério de animais. Alguém já enterrou uma pessoa lá em cima? Deus Todo-Poderoso, claro que não. Cemitério Maldito, a história da ressurreição humana através do pacto com o terror. Eu vou carregar essa foto, Sr. Crandall, até Deus deixar a Gage voltar. Cemitério Maldito. Na sua Quinta Clássica, a partir de meia-noite. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Tem até o meu gato ali, o Theo. Você viu, Camila Silveira? Olha, o Lucas entendeu. Gente, agora cara a caras com elas, aquele momento que nós adoramos. Desafios familiares das festas de fim de ano. Ana Chaves, psicoterapeuta, psicanalista e coach. Camila Silveira, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Mas antes de começar esse bate-papo maravilhoso, roda a vinheta. Oh, coisa boa ter vocês aqui. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Adoro, né? Essas mulheres que olham e enxergam tudo que a gente às vezes não consegue ver com tanta simplicidade, né? E a Ana, ela realmente traz isso pra gente. E aí hoje, né, gente, dia 1 de novembro, gente, né, tá dada a largada pro final do ano. Totalmente. E aí chega o final do ano, o Natal, e o que vem junto, Nani? Desespero. Aquele negócio. Desespero. A gente vai passar o Natal na casa da mãe e na casa da sogra. Gente, a bate tia, bonito tudo. Aquela tia que a gente não vê faz tempo vai. Como é que vai ser? O primo, isso e aquilo. Como é que a gente sai desses desafios familiares? Às vezes o ano não é tão difícil quanto a festa de final de ano que a gente tem que enfrentar. Que é mais complicado, né? Então ela veio para explicar isso pra gente. Como é que a gente vai fazer com que nesse mês tudo seja muito leve? Ana, só uma pergunta já de curiosidade, amada. Tá. Eu sei que você é uma mulher extremamente esclarecedora, né? Uma profissional que ajuda a gente com uma simplicidade nas palavras que qualquer pessoa vai entender. O segredo é deixar para a última hora, que eu sou virginiana, eu gosto de antecipar um pouco as coisas, ou já programar um pouco antes. Mesmo que eu não goste de projetar coisas muito no futuro. Mas assim, para final de ano, é legal a gente tirar pelo menos 3 meses antes do que deixar em cima da hora essas decisões? Meninas, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui de novo, né, com vocês. Uma honra nossa. E dizer que tudo é importante que seja programado, né? A gente tem que ter a ideia de que as festas de fim de ano, elas só são o reflexo do que a gente vem vivendo durante o ano. Então, nós criamos expectativas muito grandes diante das festas de 15 anos, sendo de fim de ano. De 15 anos também, minha amiga. Lá em casa tem um ano que vem. De fim de ano, de uma forma ilusória. Por quê? A virada do ano, por exemplo. A virada do ano é só uma virada de relógio. A vida, ela continua igual. O que é importante, né? O que eu trago, assim, de dicas importantes para que a gente chegue na festa de fim de ano com mais tranquilidade. Primeiro lugar, você entender como são suas emoções. Tá aquele grupo da família que tem assuntos que te levam a ter gatilhos. Tô fora. Sai daquele grupo, conversa com outros entes da família que você se conecta mais. Mas é bom separar também, né? O grupo do Natal é um... Eu gosto assim, gente. Meu grupo do Natal é um, meu grupo do Ano Novo é outro. Sim. E assim... Mas é um desafio
Quem nunca passou aquela confusão de assim, tá chegando o final de ano, poxa, para onde a gente vai? Se eu vou para um lugar, eu crio alguma situação com o outro. Nem sempre você tem aquela habilidade. Eu lembro que quando eu casei, era uma confusão. Mas é porque vocês têm sogra. Era uma confusão, porque você não quer desagradar ninguém. Isso. E ao mesmo tempo, e também tem esse outro lado da expectativa, porque quando chega novembro, dezembro, parece que o mundo vai acabar. Você quer fazer tudo que você não conseguiu. E gastar o que tem e o que não tem. Também você tem que aprender a controlar os seus gastos para fazer bonito, né? Mediante disso, assim, você tem que programar um Natal também, gente, de acordo também com a sua situação financeira, a sua realidade. Tem gente, não é, que fica se matando, coitada, para poder proporcionar presentes para todo mundo na hora e depois fica... Né? Entender que o mundo não vai acabar, né? A vida continua a mesma. E é muito importante que pessoas que encontram desafios emocionais com a família, que eles busquem um autocuidado antecipado. Porque o que acontece? Eu tenho um desafio com meu pai, vamos dizer, com meu tio, e eu começo a ficar ansiosa, angustiada, criando expectativas sobre a ceia do Natal. Que tal eu buscar o autocuidado, buscar a ressignificação daqueles sentimentos para que, se eu decidir ir, porque também não é obrigatório, se você... Se coloca como obrigatório, né? Não. E tem um ponto importante da festa de Natal, que assim, como uma psicanalista que estuda muito o lado humano, mas também a fé das pessoas, eu acho que as pessoas, elas têm confundido o real sentido de cada festa. Do que é? Se a gente for na Bíblia, tem Êxodos falando sobre final de ano, o verdadeiro sentido, e Natal. E o verdadeiro sentido Natal é saber o significado de por que Jesus veio ao mundo. E Jesus veio ao mundo para semear amor. Então, que tal, né? Eu sempre convido as pessoas... Virou uma coisa só de presente, né? Presentes, festas e feriados. O sentido real confusões, da festa, da comemoração, é o nascimento de Cristo. Se perdeu. Então, assim, quando você vai, qual é o sentido de relacionar-se, de estar no ambiente familiar, de ter o verdadeiro sentido de amar? O perdão. E quando você vai para uma festa de fim de ano, as pessoas tendem assim, a Camila, ela me machucou. Só que ou potencializa ou minimiza o acontecimento. Quando você dá de frente com o acontecimento, com a realidade dele, com o que de fato aconteceu, e você abre o seu coração para verdade, respeito e diálogo, o perdão se torna mais fácil de vir. Deveria as pessoas exatamente... Porque aqui para mim, né? Em Minas Gerais, a gente que é mineiro, gente criado em fazenda no interior, é muito importante o Natal, né? Era aquela coisa da família, de estar junto, a ceia. E eu trago isso até hoje, viu? E o Natal é sempre na minha casa, ou quando combina, né? Que quer passar junto na casa das irmãs, das meninas, a gente sempre assim, esse ano vai ser. Mas é tudo já assim, programado antes. Mas agora sempre é na minha casa. Mas eu nunca abri mão de fazer na minha casa. E o significado é exatamente isso. Unir a família, e eu sempre convidava as pessoas assim, que não tinham família para passar o Natal. Sim. Desde sempre, hein? Desde quando eu morava, que era solteira lá no Rio de Janeiro, mocinha. Eu sempre fiz Natal e sempre convidei quem não tinha família para passar junto comigo. Os agregados. Falei, vamos agregar, gente, vamos juntar todo mundo. Natal para mim é isso. Né? A união, o posicionamento de uma forma leve, né? A harmonia. E aí a gente estava conversando sobre aquele reality que acabou agora, que é o Ilhados com a Sogra, que tá aí, tá despontando. Que a Camila tá amando isso. Tá despontando. Ela me indicou e eu assisti no final de semana. Eu indiquei, olha isso. Eu nunca me imaginei assistindo aquilo, mas eu comecei a assistir. Eu pensei que você nunca imaginou você passando com a sogra. Também, mas assim... foi algo que ali traz uma aula de relacionamento pra gente. Eu achei tão engraçado que quando eu comecei a assistir, foi assim, sabe aquele momento que você fala assim, eu vou assistir para não pensar em nada, para não ficar criando nada, nem tendo ideia, só para relaxar. E eu achei tão engraçado e tão divertido, porque o pânico das pessoas, quando souberam que eu ia ficar com a sogra, foi uma coisa impressionante, parecia que elas iam ficar com o seu pior inimigo, né? E é família.
Era só um membro da família. E assim, Mila, só te complementando, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo na nossa vida vira o nosso sistema. Uma vez que eu me casei, Você não casa sozinha, aquele né? sistema faz parte Tudo. Você da casa com minha todo, né? vida. Então, o que acontece com as pessoas? As pessoas, muita gente chega e fala, mas não estou casando com a família. Está casando sim. com a família. Por quê? Porque todos nós trazemos a nossa ancestralidade, características que são típicas de cada família. E na festa do fim de ano, quando você traz isso, eu acho muito importante que os casais estejam atentos a todas as tradições familiares. Por exemplo, eu conheço casais que a tradição não é o jantar da ceia do dia 24, é o almoço do dia 25. Então, se existe essa sincronicidade, diálogo com o casal vai olhar e vai falar o que é mais importante para você. E vai acabar com essa divergência de casa da mãe, casa da sogra, que já começa esse sofrimento antes. Nossa, onde que eu vou passar? Será que vai criar? Tem gente que já combina assim, né, Ana? Este ano é na casa da sua mãe e no ano que vem na minha casa. Também, né? também. Que já evita problema. E tem que ser dessa forma. Quando você define se relacionar, você tem que estar aberto a ceder algumas coisas em função da importância que é para o seu parceiro. Então, a sua família é importante para você, a dele também é importante para ele. Maravilhoso. Vou fazer umas perguntas básicas como psicanalista para você responder, para a gente também aprender com essa maravilhosa da Ana Chaves, gente. Ó. Então, o que é mais difícil? Enfrentar o ano todo ou as festas de fim de ano? O que as pessoas reclamam mais? Ilhados com a sogra, vocês já falaram, né? Como mais está no top 10 aí, que é essa convivência, que também a gente está conversando sobre o diálogo, né? Que ninguém casa sozinho. Você não pega a pessoa e casa sozinho se ele tem família, você casa com um todo. Tem que ter a boa convivência, gente. Então, tende, né? A tendência mesmo é falhar em alguns momentos, se você já entra brigando, né? E porque isso é um temor universal, essa coisa de tão taxada a sogra. Então, por que colocam tanto isso, gente? Vamos começar pelo primeiro questionamento que você fez sobre o ano, né? O que acontece com as pessoas? As pessoas são imediatistas. Em tal data eu quero estar magra. Em tal data eu quero ter lido X livros. Em tal data, a gente vai colocando as datas, né? Estipulando datas. O que acontece com nós, todos? Nós temos que estar vigilantes de que tudo é uma construção. O fim do ano é uma festa como qualquer outra festa. Então, você tem que se construir no decorrer do ano, no dia a dia. E não esperar que tudo mude no fim do ano, porque não há mágica. Há livre-arbítrio, há decidir mudar, há buscar uma melhor, uma ressignificação para a sua vida. Posicionamento, né? Posicionamento. Olha, eu vou falar uma coisa também. Quando junta essas festas aí, sempre rola um bafafá. É cunhada que... Na minha casa já teve, eu tô falando... Sim. Tudo que eu tô falando aqui é o que acontece na minha casa. Toda casa tem, gente. Então, eu tô falando na minha casa. Diferente. Era uns barracos que acontecia. Era a cunhada que brigava, a irmã que brigava com não sei quem. E aí? E tem um ponto muito importante. Você é anfitriã, então, Ana. Vamos lá, anfitriã. O que a anfitriã tem que fazer quando é na sua casa, né? O Natal, a ceia de Natal. O que é certo para fazer nesses momentos de reunião? O que é certo para fazer nos momentos de reunião? O primeiro ponto, isso. O primeiro ponto é as pessoas trazerem o ambiente a um equilíbrio. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma família que futebol é o assunto que traz problemas. Não vamos, neste Natal, falar de futebol. Então, não vamos, neste Natal, falar sobre assuntos que vão trazer uma energia que não deve para um momento de confraternização. Uma ótima dica, né? O problema é quando bebe. O assunto. Um outro ponto, muita bebida. Muita bebida, quando começam a beber... Muita bebida, começam a dar... lá na Bahia a gente chama de dar os pitacos. Já nem compra. Eu passo lá na Bahia mesmo, por isso estou falando. Começa as brigas lá na Bahia mesmo. Então, pitaco de cá, briga de lá, garrafada para lá. E aí um ponto importante para a gente trazer, em especial para a juventude, né? Que toda família tem problemas, divergências,
em festas de fim de ano, em outros momentos. A rede social não vai mostrar que a lasanha queimou, que o frango não assou direito. Depende da rede, tem gente que mostra. Não, o que eu estou dizendo assim, em termos gerais, a juventude só vê a coisa feita, a família perfeita. E não existe uma família margarina. perfeita. É verdade. Todas as famílias têm a sua construção. E se relacionar é construir. Não existe relacionamento pronto. Esse negócio de, eu me relaciono com o Nani, a nossa relação só dá certo porque a gente não tem que se esforçar. Não existe. Não tem diferenças, né? Não. A gente não precisa ser amigo e não ter diferença, são coisas diferentes. E tudo na vida, no ato de se relacionar, é construir. Maravilhosa, as pessoas quando procuram você, Ana, elas procuram muito antes ou mais nessas datas também, já pedindo umas dicas? Porque tem pessoas que vão ser um anfitrião. Por isso que eu pergunto ao anfitrião. O anfitrião que vai receber na casa, que acaba pedindo dicas, gente, porque fica meio perdido. Por exemplo, eu sou anfitrião, e vai ser mesmo na minha casa, todo ano é. Aí eu convido minhas enteadas, eu convido os enteados, convido os netos, convido cunhada, Aí você gosta de uma pessoa que é o ex-cunhado, aí não pode porque a irmã não gosta, aí tem a atual esposa. O que de regra, de praxe, você aconselha as pessoas nesse momento? Você, na verdade, quer todo mundo, né, o anfitrião? O anfitrião quer todo mundo. Mas, em especial, ele tem que priorizar a paz. Ele tem que olhar quais são as pessoas que ele vai convidar e que ele vai conseguir fazer um ambiente saudável. Saudável 100%, quando lida com pessoas, você nunca tem controle. É impossível, porque cada cabeça é um universo totalmente diferente. Mas o mais importante, além desse filtro, é você, com aquelas pessoas que são as principais, dialogar para que essas pessoas te auxiliem nesse equilíbrio. Ou seja, eu vou receber pessoas no fim do ano na minha casa e eu tenho aquela tia que é problemática. Eu tenho Giovana, eu tenho Lara, tenho meu marido. Gente, como que a gente vai fazer para que a gente consiga equilibrar? Porque mais pessoas olhando, mais pessoas equilibrando, mais pessoas cortando assuntos. Mas é feio não convidar? Não, não é feio. Eu prefiro não convidar. Não é feio. Porque você já deu problema um ano... É o que eu te falei no início. Entendeu? Primeiro é o filtro. Tem que filtrar. Mas se você é daquela pessoa que quer fazer, o ideal é você estar vigilante. Mas eu acredito que até para você ter esse filtro, 2 pontos. O ponto de não convidar exige uma certa evolução e uma maturidade para você chegar nesse ponto. E o você não ir também exige uma maturidade. Mas tudo combinado bem antes, né? A gente tem várias fases na nossa vida. A gente sabe que a comunicação, de tudo que a gente conversa aqui, ela acaba sendo o segredo de tudo. Né? A comunicação, as coisas claras, você respeitar o espaço do outro, você saber sim que as diferenças elas podem existir, mas que o amor é maior. E tem que estar cada coisa muito clara na sua prateleira. Mas com álcool na cabeça, Camila, a verdade é essa. Com álcool na cabeça, infelizmente, o amor fica em segundo plano. As pessoas extrapolam. E quando a bebida é alimentada pela bebida, que bebe em excesso, parece que solta o que está guardado. É porque as pessoas guardam muito, né, Ana? Exatamente. Aí, nesse momento, estraga a festa de todo mundo, estraga do ano novo de todo mundo. Mas nesse momento, esse ensinamento que a doutora Ana tem falado, de assim, se trabalhar numa equipe, numa união, as coisas podem dar uma suavizada, né? E o mais importante também, tem um ponto muito importante. Não consegui filtrar. Montei uma equipe aqui com meus filhos, meu marido, minha mãe, não consegui fazer. É você ir com o sentimento de amor. Não se permitir ser abalada por determinadas atitudes. Porque, assim, é muito claro na psicologia. A gente só é afetado pelo que a gente permite ser afetado. Então, não consegui fazer nenhuma dessas etapas. Vou ter que conviver. Vou estar ali, no mantra. Plena. Tudo acontece como tem que acontecer. E vou fazer desse momento um momento feliz. Isso é evolução maravilhosa. Sim. Isso é evolução, isso é você. Sim, isso exige muita sabedoria. Isso é muito Ana de dizer, muita sabedoria. Né? E voltando para o caso do Eu quero a sua avó. Eu queria passar a sua avó comigo. Beijo, vó, te amo. O Ilhados, eu estou apaixonada. O Ilhados, voltando para isso, a gente teve ali uma situação
que uma família abandonou. Isso. Eles não conseguiram realmente conviver juntos. Eles optaram por abandonar do que enfrentar situações. E trazendo isso para a nossa vida, para tantas pessoas que assistem a gente, isso é muito normal. Quantas vezes a gente foge das coisas para não enfrentar? E aí? Mas ali no Ilhados, naquela família, o que acontece? Existia uma mãe que não se colocava no lugar de mãe e uma esposa que não se colocava no lugar de esposa. Ou seja, existia uma intransigência das duas partes querendo disputar um lugar. A sabedoria da vida para que as coisas deem certo é você saber que você é esposa, que a mãe tem o lugar dela e existe o respeito disso. Não sei se você lembra que elas repetem e brigam por uma pia. Elas duas, o ápice da briga no Ilhados foi porque uma disse que a pia era dela e a outra da outra. Ou seja, o problema não é a pia. Sim. É elas mesmo. Não é a pia. O problema é que elas estão querendo se colocar nos lugares onde não são delas. Quando a gente se coloca no lugar nosso e respeita que cada um tem o seu lugar na vida do outro, tudo dá certo. E são lugares tão independentes, né? Totalmente. São lugares que não se misturam. E depois tem uma dinâmica que eles fazem entre eles, que ali o filho responde algumas questões e você vê exatamente isso, o quanto se confunde o lugar, o quanto as pessoas brigam ali por disputas que nem sequer existem, porque são lugares totalmente diferentes. Até porque a mãe está num lugar sagrado. Sim. E nós temos que ter essa consciência, porque a matriarca é que vai trazer toda a história e toda essa estruturação desse seu marido, né? Então, assim, por exemplo, tem um no Ilhados que eles se conheceram lá. Não sei se você lembra. Sim. Eles se conheceram lá. E eles foram o efeito inverso disso que a gente está falando aqui agora, dessas que saíram. Ele não conhecia a sogra tinha uma história de vida super pesada, então ela vivia na defensiva. E ele olhou e falou assim, eu vou encantar ela. E ele foi aos poucos, no final estavam como mãe e filho. Eles estavam se dando melhor do que com a própria filha. Depois dessa propaganda de vocês duas, eu quero. Mas antes eu vou querer a sua rede social, dona Camila Silveira. Alane, vamos colocar essa rede social aí? Uma sogra incrível, psicoterapeuta. Ana Chá. Ana Chá. Tão maravilhosa, com tanto aprendizado, informação, né? Tantas informações dicas. importantes. Camila Silveira. Camila Silveira tá ali, olha só. Só estratégia. Adoro. Olha, colocaram o meu, que surpresa. Na Nivelância Oficial. Obrigada, gente. Maravilhosa. Eu queria, de você, Ana, primeiro, lá em Salvador, onde que você atende as pessoas, os maravilhosos? Onde é lá em Salvador e aqui em São Paulo? Eu atendo no Aero Empresarial, lá em Salvador. E tenho tido muitos pacientes online daqui de São Paulo. E para entrar no online, tudo através do Insta? Tudo através do Insta. Queria te agradecer muito, maravilhosa. Obrigada. Eu trouxe um presentinho aqui para você. Obrigada. De Camila, eu já dei nos bastidores. Gratidão. E o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, viu? Eu vou abrir isso aqui, eu juro que eu vou. É a Camila que está secando meu presente, curiosa ali. Cuidado que quebra. Cuidado que quebra. Vou abrir. Vou embora com o meu presente, vou mostrar para vocês. Olha que linda, gente. Uma concha que eu amo, olha. Eu amo. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.